anos para a guerra colonial, vejam bem, um país com 9 milhões, e desses, no fim, 20% eram desertores ou refratários. Portanto, uma parte muito importante recusou-se a fazer a guerra, uma boa parte fugindo para trabalhar nas fábricas em França, na Suíça, mas uma parte importante foi para o exílio organizar a luta anticolonial. É aí que vocês têm os comitês anticoloniais, que tinham base na Holanda, tinham base na Suécia, tinham base em Paris, que era organizar a resistência contra a guerra a partir de fora, achando que se tivessem ido à guerra, uma guerra é matar ou morrer e, portanto, não havia possibilidade de organizar a resistência dentro da guerra. Na Alemanha nazi a discussão era diferente. A discussão era, por exemplo, esse debate foi dado dentro dos trotskistas e alguns grupos anarquistas, que era, nós se formos para o exército alemão, vamos ser dizimados pelo nazismo, e havia setores que acreditavam que não, e foram para o exército alemão e foram dizimados. Ou seja, aqui a discussão era se a resistência podia ser dada a partir de dentro ou tinha que ser organizada a partir de fora. No caso da Alemanha, é absolutamente óbvio que a resistência só podia ser organizada a partir de fora porque os pontos de apoio de uma resistência anti-nazi tinham sido eliminados a partir de 1933. Há muitos filmes que podem ver sobre isto. Que vocês... eu creio que o mais importante deles todos e aquele que vos vai deixar mais perguntas muito duras, além deste livro, que eu vos disse, se não agora quando, porque vocês aqui têm uma fotografia, nós vivemos tempos sombrios, que não nos deixam falar nem pensar, e vocês não deixem nunca fazer-vos isso com vocês. O mundo não é binário, não é como nas redes sociais, like e não like. Por outro lado, não é relativista, que é tudo é igual. Isso também não é verdade. As coisas nem são binárias, nem são relativas. Relativas no sentido de relativismo, não no sentido de relativas, porque isso são sempre. A resistência, por exemplo, a resistência anti-nazi em França, havia uma resistência burguesa, liderada pelo general de Gaulle. Essa resistência burguesa fez coisas muito feias no fim, por exemplo, condicionar a resistência comunista para determinadas horas, determinadas áreas, nos Alpes do Sul, onde iam ser massacradas pelas tropas nazis. Porque também havia uma luta dentro da resistência, estão a perceber? Houve setores da resistência que denunciaram outros setores da resistência. Ou seja, a resistência estava junta, mas ela não era toda igual. Isso é muito importante vocês perceberem. Havia uma resistência comunista pró-soviética que aceitou a negociação do fim da guerra. E havia uma resistência revolucionária que dizia que não. Acabou o fascismo, mas nós queremos é acabar com o capitalismo. Portanto, a nossa luta não acabou. Essa resistência revolucionária, por exemplo, foi dominante nas Jugoslávia, os partisanos. Foi muito forte na Grécia e foi muito forte no norte de Itália, onde a seguir à Guerra Boa, que era a guerra que unia toda a gente contra o fascismo, veio uma guerra civil, ou seja, a classe trabalhadora contra a burguesia. E quem é outro filme? Portanto, um filme onde vocês conseguem ver esta multiplicidade de perguntas difíceis é a Batalha da Argel, do Gil Pontecorvo. Aí é a resistência anticolonial, é na Argélia. E outro onde vocês podem ver essa, de uma forma até às vezes cómica, é no 1900 do Bertolucci. Há uma cena que eu conto sempre que eles vão lá desarmar, porque os comunistas pró-soviéticos, como a União Soviética tinha dividido uma espécie de novo tratado de Tordesilhas em Alta e Potsdam, os Estados Unidos e a União Soviética tinham dividido o mundo em zonas de influência, e a Itália, a França, toda esta zona era para estar sob a égide da NATO e do Bloco Ocidental. Stalin e Churchill promoveram, e Stalin foi contra revoluções no Ocidente e convenceu os partidos comunistas a aceitar negociações e a depor armas, porque o interesse era a Europa do Oeste. Na Grécia isso vai levar a uma guerra civil, porque uma boa parte dos comunistas não aceitam essa divisão, uma vez que a Grécia tinha sido dada a Churchill nas negociações ao Bloco Ocidental. E ele diz assim, ele diz para entregarem as armas. E há um deles que diz, entregar as armas? Não. E ele diz, sim, entrega as armas, acabou a guerra. E ele diz, acabou a guerra, mas não acabou o patrão. E toda a discussão estão a ver, aqui aparecem as tensões de uma resistência. Vocês vão ver essas tensões como nunca
na resistência antifascista na Guerra Civil Espanhola. Há uma resistência burguesa republicana que diz: nós estamos aqui para ganhar a guerra e não fazer a revolução. E há uma resistência revolucionária que diz: nós só podemos ganhar a guerra se fizermos a revolução, porque nós só vamos ter apoio de massas para a resistência se distribuirmos terras e ocuparmos as fábricas. Um filme absolutamente fabuloso, de chorar, de ir às lágrimas, onde vocês veem isto, é o Terra e Liberdade do Ken Loach, onde toda esta discussão é feita. Isto para vos dizer, uma boa parte dos judeus não resistiu, desde logo porque a burguesia judaica não resistiu, aceitou o ditact. Uns conseguiram fugir, uma boa parte, como vocês sabem, 6 milhões foram aniquilados. Mas dentro da resistência judaica havia um debate sobre como enfrentar o nazismo. E havia um setor que defendia uma resistência aberta, que vai ter expressão na greve dos estivadores judeus em Amsterdão, em 41. Se vocês forem à sinagoga em frente a Amsterdão, a sinagoga de Amsterdão, que se chama Sinagoga Portuguesa porque é dos judeus expulsos de Portugal, tem uma estátua ao estivador resistente. E aquilo vai se tornar uma greve dos portos do norte de Amsterdão. Há uma resistência judaica na Escandinávia e há o famoso levantamento do gueto de Varsóvia. E há grupos de resistentes judeus de várias nacionalidades que é a história que este livro conta, que se vão escondendo nas florestas. A resistência que eu vos estou a falar, que é uma resistência, não são exércitos regulares, ela tem muita força aonde? Onde há montanhas, norte de Itália, sul de França, Balcãs, Cárpatos, uma parte da zona onde há guerra na Ucrânia aí, onde também havia, e também vos quero deixar isto assinalado, porque isto tem a ver com o que se vive hoje em dia naquela zona, é que, como eu vos disse, nós não podemos ser relativistas porque o mundo não é preto e branco. Isso não implica que nós não tomemos posição e que não haja uns lados que tenham uma razão parcial ou total. Mas o mundo não é preto e branco. Por exemplo, quando as tropas nazis invadiram a Ucrânia, em 1939, aquele lado da Ucrânia, onde foi feita a coletivização forçada pelo Stalin, era profundamente anticomunista, como era a Polónia, que tinha sido dividida entre a Alemanha e a União Soviética. A Polónia ainda hoje tem um governo de extrema-direita e é um dos sítios do mundo onde o catolicismo conservador tem mais poder, onde as mulheres, por exemplo, os direitos das mulheres são completamente secundarizados. Justamente porque a Polónia construiu-se como um extrato de fronteira anticomunista. Naquela zona da Ucrânia, criou-se grupos de fascistas que impressionaram os próprios nazis pela sua violência, nomeadamente contra os judeus. E é lá que tem um líder famoso, Bandera, que hoje é um símbolo da resistência. Por isso é que eu digo que é preciso ter cuidado quando se fala hoje da resistência ucraniana. Há muitos tipos de resistência. Neste caso, há ali um setor claramente pró-nazi que está a atuar, e que não soube na comunicação social, porque isso passa ao lado, mas evidentemente que, enfim, há muitos sítios onde vocês podem ler sobre isso, atualmente, na BBC e noutros sítios, desde o famoso Batalhão Azov, cuja memória mítica vem desse líder que é o Bandera. Mas o que é que aconteceu? Esse setor pró-nazi na Ucrânia, que vai ser um setor de um nacionalismo tremendo, justamente porque Stalin tinha provocado a fome de... Pensa-se que até milhões de pessoas terão morrido numa espécie de um holocausto da coletivização forçada aí. Assim que as tropas nazis ocupam o território, começam-lhe a saquear os bens alimentares. A Ucrânia é o celeiro da Europa e já na altura era. Por isso era essencial para os nazis avançar sobre a Ucrânia. E aí os nazis ucranianos começam a lutar contra os nazis alemães. Mudam de lado. Ao mesmo tempo, uma parte dos ucranianos é judeu e a Polónia tinha uma tradição desde o final do século XIX de pogroms, de perseguição aos judeus. E, portanto, os polacos também vão perseguir os judeus. Os mesmos polacos que estavam contra os nazis eram antissemitas. Na Rússia também havia antissemitismo. Como havia russos profundamente ligados à resistência judaica também. E a Rússia, obviamente, foi a que teve mais perdas a derrotar o nazismo. Dentro dos judeus havia os que eram a favor de uma fundação de um Estado e, portanto,
uma maneira nacional de aproximar a questão judaica, que é: nós vamos ter um Estado, os trabalhadores e a burguesia judaica vão ter um Estado único, que será o Estado de Israel, e havia judeus que criaram contra e diziam: não, nós temos que ter uma aliança das classes trabalhadoras judias com as classes trabalhadoras de outros países. E porquê é que eu vos deixei esta nota? Porque há muitas nuances e matizes. Isto não significa que vocês não tomem posição, para que vocês acharem melhor consoante os argumentos que vos apareçam à vossa frente, mas é preciso fazer perguntas, e é preciso fazer perguntas para perceber a complexidade dos processos. E o Primo Levi faz isso também aqui neste livro. Há uma passagem que eu vos queria ler, posso ler só 10 minutos, que é uma passagem maravilhosa. Olha, queres deixar depois um espacinho para eles falarem? Vamos já acabar. É sobre os polacos. Vou prometo que é rápido. Isto é a história da guerrilha judaica, que chega à Polónia. A Polónia tinha sido ocupada pelos nazis. E o chefe da guerrilha judaica, o Gedal, conversa com o regedor polaco. Vocês são judeus, disse o velho de repente, com voz tranquila. Este é russo. Havia um russo na guerrilha judaica. Eles eram judeus muito circulares, mas havia um que era russo e não era judeu. Aliás, os diálogos entre eles são maravilhosos. Este é russo, disse Gedal, indicando Piotr. Nós somos todos judeus, russos e polacos. Mas como nos reconheceste? Pelos olhos, disse o regedor. Também havia judeus aqui entre nós, na Polónia, e tinham os olhos como os vossos. Como é que são os nossos olhos? Perguntou-lhe. Inquietos, como os das feras perseguidas. É lindíssimo isto. Como os das feras perseguidas. Como é que fica marcado num povo a perseguição sistemática. O regedor ficou calado por um bocado, mastigando as batatas. Mas nós não somos feras perseguidas. Muitos dos nossos morreram a combater. Os nossos inimigos, os nazis, são os vossos, os que destruíram as vossas casas. Rapariga, as coisas entre aqui e nós não são assim tão simples. Nesta aldeia, por exemplo, os judeus e os polacos têm estado juntos por não sei quantos séculos. Mas entre eles nunca houve simpatia. Os polacos trabalhavam duramente nos campos. Os judeus eram artesãos e comerciantes. Recebiam os impostos por conta dos senhores das terras. E o padre na igreja dizia que tinham sido eles que venderam Cristo e o crucificaram. Nós nunca derramámos o sangue deles, mas quando vieram os alemães em 39, e a primeira coisa que fizeram foi despir os judeus, fazer troça deles, bater-lhes e encerrá-los nos guetos, tenho de dizer a verdade. Ficámos contentes e eu também fiquei contente. Também não tínhamos simpatia pelos alemães, mas pensávamos que tinham vindo para fazer justiça. Ou, em suma, para tirar o dinheiro aos judeus e dá-los a nós. Eram, portanto, muitos ricos, os judeus, perguntou-lhe Gedal. Todos diziam que sim. Andavam mal vestidos, mas a gente dizia que isso provinha do facto de serem avarentos. E dizia também mais, que os judeus eram bolcheviques, que queriam coletivizar as terras, como na Rússia, e matar os padres todos. Mas não faz sentido. Como é que podiam ser ao mesmo tempo ricos, avarentos e bolcheviques? Se calhar vou calar, não é? Para vocês. Eu acho. Devo dar uma salva de palmas. Não sei, eu não sei se me lembro lá. Tem alguns perguntas e elas estavam. E claro que elas também são extensivas à assistência. E eu, quando falei contigo na quinta-feira, só para introduzir, eu tenho regularmente, e estou aqui, tenho falado regularmente com eles, até porque esta também é um pouco a função da minha disciplina, temos falado um bocado sobre a Ucrânia. E temos falado porque isto entra os olhos das pessoas, e se não for nas aulas de política que eles vão falar nisto, vão falar aqui nas aulas de disciplina, não vão. E portanto nós temos falado um bocado, e eu lancei o verbo para que elas também tentassem trazer um bocadinho aqui a questão ucraniana. E eu sei que também és, e falei nisso contigo, e sei que tu és o suficientemente aberta para falar sobre isso. Não é? Mas eu ia dar agora a palavra às meninas, elas tinham algumas questões para fazer. E então sejam assim, não se apontar. Ok? Poranny
neste caso mais atual da Rússia, passa-se que, portanto, o cinema russo foi proibido de passar em alguns festivais de cinema internacionais. E estamos a falar, é importante sublinhar que estamos a falar de realizadores e filmes que são completamente contra o regime, na grande maioria, e cuja passagem é totalmente proibida em toda a Rússia, e, portanto, estão a ser castigados por uma coisa que não concordam em nada e que, mais do que isso, não contribuem em nada para a economia russa. O Putin agradece que eles não passem em lado nenhum. Portanto, até que ponto é que isto, ainda hoje, é uma falta de reconhecimento e uma falta de apoio a uma resistência que se faz através da arte, através dos filmes? Olha, eu posso dar-vos a minha opinião e também talvez aí uma nota histórica. A minha opinião, eu sou contra qualquer tipo de censura. E, portanto, eu, por exemplo, sou contra censurar o discurso de ódio. Para vocês terem uma ideia das minhas posições. E sou contra o discurso de ódio, mas acho que se combate o discurso de ódio com outros argumentos, não é? Impedindo as pessoas de falar. Outra coisa são as organizações fascistas, as organizações de ódio. Então, uma coisa é o que as pessoas dizem, outra coisa é o que as pessoas fazem. Eu sou contra que se impeça, e isto é polémico, devo dizer, mesmo nos setores progressistas, democráticos, há muita gente a defender que há determinadas coisas que devem ser proibidas, dizer eu sou contra que se proíba qualquer uma, embora eu acho abominável o discurso de ódio ou os discursos que são ditos. Tu achas que o Chega não devia ser proibido? Não, eu acho que o Chega devia ser proibido porque o Chega é uma organização fascista. Mas acho que se eles quiserem andar para aí dizer barbaridades, que digam, porque quando nós proibimos as palavras dos outros, estamos a proibir as nossas também. Proibir palavras é muito perigoso. Isso também serve para a arte, também serve para o cinema, também serve para a música. E devo dizer que esta questão da Ucrânia, para mim, mas é a minha opinião pessoal, é completamente patética, porque se está a proibir arte, se está a proibir cinema, se está a proibir gente que é contra o regime, mas que fosse a favor do regime. É arte. A arte não é. A arte é o campo da liberdade, a política é o campo da necessidade. Então, grande parte dos livros, os bolcheviques foram mortos por Stalin e os seus livros proibidos. Ainda hoje, se vocês forem à Rússia, uma boa parte do Comitê Central foi apagado da história por Stalin. Eu acho incrível que a União Europeia, que se diz defensora dos ditos valores ocidentais, utilize exatamente as mesmas armas, que é, ainda por cima, isso é uma visão paternalista, que é o poder dos Estados contra nós. Eu não quero que me proíbam a mim de ver um filme ou uma televisão. Sou eu que tenho que decidir se o que está lá é certo ou errado. O que nós temos que dar às pessoas é educação e formação, não é proibi-las de assistir como se as palavras fossem mágicas, e ainda por cima isto ao mesmo tempo em que se incentiva um neomissionarismo por parte da União Europeia, uma neomilitarização, e mais uma vez eu estou-vos a dar a minha opinião, contra a qual eu sou absolutamente contra. Sou absolutamente contra esta nova atitude bélica, porque evidentemente que os tanques russos não vão levar liberdade nenhuma à Ucrânia, nem desnazificar, até porque a própria Rússia acabou de chamar neonazis chechenos para ir lutar para a Ucrânia, mas não é por lutarem lá neonazis ucranianos e a União Europeia a apelar a milícias de toda a Europa para irem para o pé dos neonazis ucranianos, que nós vamos salvar o povo ucraniano. Na verdade, o povo ucraniano é aqui uma imensa e gigantesca vítima de todas estas políticas completamente desastrosas. E eu não acho que a liberdade chegue na ponta de um tanque, seja um tanque russo, seja um tanque americano, como resposta. E depois há outra questão muito importante, que é esta questão da resistência ucraniana. Eu não vos posso dizer. O que eu vos dei dos dados da resistência agora são dados históricos em que se escreveram e investigaram durante dezenas de anos a história das resistências. Vocês nem imaginam a quantidade de livros absolutamente maravilhosos. E é das coisas mais bonitas. Eu, se não tivesse mais nada para fazer na vida e não tivesse que muitas vezes virar os meus interesses para questões atuais, não é? Digamos assim, que é as más relações laborais, as guerras e tantas coisas que acabam por mobilizar. Digamos, se nós vivêssemos numa sociedade paradisíaca de liberdade e igualdade, eu dedicava-me a ler e a estudar a resistência, porque eu acho que é o momento na história em que as pessoas são mais heroicas e corajosas, e acho que isso é a resistência. Não estou aqui, eu não incluo fascistas em resistência, não é? Nem pensar.
Os fascistas o que estão a fazer é uma luta nacionalista de milícias, com um projeto nacionalista. Mas eu não posso dizer neste momento se existe uma resistência progressista na Ucrânia, mas não conheço da história. Tenho muita dificuldade em que ela consiga se organizar e aparecer. Pois se há um governo que acolhe milícias fascistas, imaginem lá o que é que diz. Porquê é que me parece um trotskista ou um comunista na resistência? É morto? Não. Pergunto eu. Pergunto, não estou a afirmar. Como é que é possível conviver, por exemplo, uma resistência ucraniana internacionalista que diga nós queremos aliar-nos aos russos contra os nossos governos? Foi essa a base da resistência anticolonial em Portugal. Os desertores foram ter com os movimentos de libertação e disseram nós queremos estar ao vosso lado. Isto é possível hoje na Ucrânia? E, portanto, eu não sei que resistência é esta, mas pode haver cidades, regiões, nós não sabemos nada, até porque a Rússia decidiu que não havia cobertura do lado de lá, nem havia jornalistas. E, portanto, tudo o que nós sabemos é uma gigantesca nuvem de fumo de cobertura mediática, onde ninguém sabe rigorosamente nada, mas mesmo as imagens passam ad nauseam, porque há muito poucas imagens. Isto não foi como os Estados Unidos. Os Estados Unidos levam um tanque e uma câmara à frente, o que dá espaço para algum jornalismo independente. Aqui a Rússia disse que não há jornalista nenhum, nem dos nossos nem dos vossos. Eles, aliás, mandaram calar a RT. Quando a RT, a maior prova de que há censura na Rússia é que a televisão russa não fala da guerra. Era como se não existisse. Eles mandaram calar uma televisão que não fala de guerra. Que é uma coisa... Eles são a União Europeia. Portanto, nós não sabemos o que é que se passa. Nós verdadeiramente... Isso é que eu acho que é... talvez esta aula servir para alguma coisa de útil para vocês, é vocês perceberem, desconfiarem do que vos entra pela frente. Seja em imagens, seja em palavras, seja no ar, perguntar sempre, há lógica nisto? Estão-me a dar os dados todos? Isto bate tudo certo? E mostraram, sustentaram com argumentos? Ou é só imagens? Porque imagens emotivas toda a gente consegue pôr. Daqui a uns meses, a Rússia, que está a filmar as coisas, obviamente, é capaz de pôr para cá imagens que as pessoas vão cair para o lado. Não é? Se a Rússia tiver imagens do que é que batalhões fascistas fazem, daquele batalhão da Azov, o Ocidente desmaia, não é? Porque vocês não tenham dúvidas, numa guerra em que aquilo é homem a homem, uma guerra de guerrilha urbana, em que ainda por cima há tropas neonazis sem qualquer... E eu não estou a idealizar os exércitos, mas nos exércitos há um número de regras e de hierarquia, e até há um direito internacional, humanitário, que prevê certo tratamento dos prisioneiros de guerra, etc. Ali, como hoje está escrito nas notícias, que vêm neonazis da Chechênia e neonazis da Ucrânia, a barbárie deve ser inimaginável. O que se passa ali. Os neonazis da Chechênia vêm combater ao lado dos ucranianos? Não, vêm combater os ucranianos, que o Putin mobilizou-os, aparentemente. Como alguém dizia num comentário hoje público, a única coisa boa no meio desta desgraça toda é que são neonazis a matar neonazis. O problema é que não é só. Pode ser que se batem todos aos outros. O problema é que não é. Evidentemente que no meio disto há milhões de pessoas inocentes, há refugiados, tudo isto é uma tragédia incomensurável e que começa, obviamente, com uma invasão, quanto a mim, justificável. De qualquer maneira, a Helena pôs uma questão, mas antes de dar a palavra, que é a questão da russofonia. E o que é que eu vou dizer com isso? Há um cineasta ucraniano chamado, eu tenho sempre dificuldade em dizer o nome dele, que é o Sergei Luzitsa, que fez um filme que esteve ali há pouco tempo em Lisboa, que foi o Funeral de Estado. Não sei se vocês viram, é o Funeral do Stalin. É o Funeral do Stalin, que aquilo é uma coisa geográfica. E ele fez um filme de 2 horas e tal, a partir das centenas de horas que ele tinha de realmente. O Luzitsa é um ucraniano, stalinista, e ele fez sair um comunicado a demitir-se de uma organização internacional de cineastas, porque disse que essa organização internacional de cineastas baniu todos os cineastas russos vivos. E o que é espantoso é que ele disse assim: assim que começou a guerra,
Sim, começou no Vagar. Eu recebi inúmeras mensagens de colegas meus russos a colocarem-se ao meu lado e a apoiarem-me, a dizer que era uma vergonha, que tinham vergonha pelo seu governo. Ou seja, ainda por cima eles agora são penalizados. Isto por absurdo. Qualquer dia o Tchaikovsky, Já foi proibido. o Tolstói, Já são foi. proibidos. Isto é absurdo. Está-se a criar aqui uma russofobia que é terrível. Vamos dar ali a palavra à Carolina, que ela está muito. Carolina. Eu ia perguntar, tinha um pouco a ver com o que eu estava a dizer. Tenta falar um bocadinho mais. Eu posso. O que eu ia perguntar, tinha um pouco a ver com isso que o professor estava a dizer, porque eu vi no outro dia, acho que a Sandinha deve ter visto a notícia de que uma faculdade italiana proibiu uma aula sobre Dostoiévski, que é um homem que, do meu conhecimento, nunca compartilhou palavras com o Putin. E o que eu fico a pensar é, esse movimento da comunidade internacional, no sentido de culpar a Rússia como nação por essa guerra, e acho que passa um pouco por cima das razões, de facto, políticas que levaram a ela, isso não teria... Eu acho que o ponto que eu quero chegar, por exemplo, é... a criação do Estado de Israel veio de uma necessidade de resistir a um acontecimento pontual com os judeus. E agora é uma coisa que desenrola noutro conflito completamente diferente, em que as pessoas em posição de resistir é o povo da Palestina. E agora eu me pergunto se a criação dessa ideia da Rússia como grande, assim, um bicho que temos que proibir e ninguém mais pode saber de nada da Rússia, e a cultura russa não pode mais ser as pessoas não podem mais ter acesso à cultura russa. Se isso não pode criar uma necessidade do povo russo, que não necessariamente tem a ver com a guerra, de resistir a isso que está a acontecer, porque na realidade as sanções e as coisas que são aplicadas obviamente afetam a economia do país e os políticos, mas os oligarcas russos podem de lá fugir e ir para lugares onde não há sanções. Mas a população que fica lá, por mais que esteja no lado que vem sendo vendido como o lado errado da história, agora se encontra numa posição em que eles próprios são obrigados a resistir a isso que os afeta diretamente, e não são as pessoas que estão a fazer a guerra. Então, acho que a questão que eu coloco é se essa posição internacional não cria um cenário ainda pior para os lados envolvidos. O que é que vocês acham? Nós já discutimos isso. Debatemos isso nas aulas. Eu só queria dizer que a questão da proibição da passagem do cinema russo não quer dizer que não se possa ver cinema russo. A cultura russa, nós podemos ver o que quisermos da Rússia, só não passam em cinemas e festivais, mas não é mesmo a proibição. Mas tu estás de acordo com essa ideia de não passar? Não estou, só estou a dizer que não é esse afastamento total da cultura russa, porque realmente nós podemos ver um filme russo. Também não vamos aos cinemas. É uma retirada da esfera pública, digamos assim. Mas isso é uma proibição de certa forma, porque se não pode passar em festivais, as pessoas que não conhecem não vão ter acesso, porque não está a ser divulgado. Não é... Para a internet acho que é muito difícil fazer uma censura total, mas eu acho que isso é o mais próximo de proibição que nós podemos chegar, quer dizer, proibir a passagem. Quer dizer, até pior do que a proibição, porque cria um anátema. Esteja possibilitado ou não nas redes, às vezes até em streaming, enfim, existe um selo de que há uma comunidade ocidental que tem a ver com os valores da liberdade, da igualdade, da emancipação humana, que coloca uma chancela negativa a esses filmes. Talvez seja até pior do que isso. Que não é necessariamente proibir ostensivamente, mas festivais, circulação a movimentação da esfera cultural fica
sempre com um signo de negativo. Sim, só vai dizer que não é proibição de passagem a festival. Mas talvez seja ainda pior, né? É restrição de... E mais eficaz. Porque proibir pode ser também que se crie uma movimentação de cineclubes clandestinos, por exemplo, se fosse uma proibição efetiva. Dessa forma, cria uma espécie de bode expiatório na sala. Quer dizer, penso eu. Realmente estamos a acabar com a carreira destas pessoas, assim, não é? Estas pessoas vão ficar desempregadas simplesmente por serem russas, por estarem no país em que estão. Isso é difícil, porque seria uma revolução demasiado bom, que normalmente, na esfera do cinema soviético, é demasiado bom. E, aliás, é a grande arte de resistência ao Estado Unido no cinema, ao longo de décadas. Há uma coisa que eu estava a dizer há bocado na turma, que é assim: a gente acorda e hoje de manhã repara, e hoje é o dia que eu posso levantar mais tarde, a primeira coisa que eu vejo é um edifício de apartamentos completamente desventrado e bombardeado, etc. E a gente pergunta, nós andamos, isto é quase uma questão quase psicanalítica, que é assim, nós andamos aqui décadas, andamos aqui há anos e anos e anos, a defender os valores da civilização, da liberdade, da democracia, da cultura. E Pacheco Pereira, que é uma pessoa que eu não tenho propriamente as minhas ideias dele, mas conheço brevemente, muitas vezes nas análises. Quando foi a guerra da Bósnia, que num dia massacraram 8.000 pessoas, que eram muçulmanos, fez um comentário que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim: vejam como é fina a linha que separa a civilização da barbárie. Como é que é fina? Quer dizer, de repente, matam-se 8.000 pessoas num genocídio programado e organizado, e também ao do outro lado, só porque eram muçulmanos. E eu vou para o prédio. E agora, a primeira coisa que vejo na televisão é um prédio igual aos outros todos, estes estão completamente desventrados. Se calhar pessoas que morreram ontem. E hoje, o que é que faz sentido no meio disto tudo? E depois também tinha uma questão para pôr, mas essa é uma questão mais complicada, porque é a seguinte: e quando falas de resistência burguesa, resistência proletária, eu falei-lhes um bocado da Guerra Civil de Espanha e falei uma coisa que para eles já não é estranha, que eu falei um bocadinho com eles, não lembro muito, foi aquela política de frente única de Dimitrov de 1935. Vocês lembram-se disso? Que eu falei na aula, que é assim, isso depois gerou uma grande controvérsia que levou a que, por exemplo, em Portugal, a partir de uma certa altura, a resistência deixasse de ser operário popular e passasse a ser a resistência de todos os portugueses honrados contra a ditadura. Curiosamente, quem fez depois um livro sobre isso, que eu nunca li, foi o Francisco Martins Rodrigues. O Anti-Dimitrov. Eu nunca li, ainda adorava ler isso. Um dia. Em que medida é que isto faz sentido ou não faz sentido? Juntar as pessoas todas para resistir numa espécie de política diferente, única, isto é assim. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Devemos tentar alargar a resistência o mais possível, abarcar toda a gente para combater o inimigo do momento, ou devemos manter fiéis aos nossos princípios e não fazer este tipo de alianças de classe com determinado tipo de setores? Eu próprio não sei muito bem o que é que pensar disso. E vocês, o que é que acham? Para eles talvez seja um assunto um bocado vário. Olha, só para não perder a chance, que parece que daqui a pouco vai se encerrar, e eu estava com a expectativa de que hoje a gente debatesse um pouco também da relação entre a resistência anticolonial e a Revolução Portuguesa. Com aquela ideia de que o 25 de abril começa em África, e, por exemplo, apresentar uma alternativa a essa ideia tão difundida de que a Revolução Portuguesa é uma revolução sem mortos, um pouco ignorando tudo o que aconteceu desde 1960 nas colônias. Então, falar sobre a relação desses dois movimentos e falar mais largamente sobre a Revolução Portuguesa, que é um movimento de resistência europeia dos mais importantes do século XX. Por exemplo, sobre uma figura que pouca gente conhece, Amílcar Cabral. Né? Ou qual foi o papel do movimento das Forças Armadas, do Partido Comunista Português,
nós não íamos ter uma sessão só sobre a Revolução Portuguesa? Não, Não é? A última não é só sobre a Revolução? não. Hoje o tema era resistência antifascista e resistência Então, deixa-me anticolonial. tentar responder aqui ao vosso desafio e ao... Carolina, já agora também queria dizer qualquer Carolina, coisa. diz. Conecte tudo ao barulho. Eu sei dizer que em relação à pergunta do professor, eu acho que depende ser mais importante para nós naquele momento. Depende de quem é o nosso inimigo comum. O nosso inimigo comum pode ser o Hitler ou pode ser alguém um pouco menos pior. E aí eu acho que as coisas têm que ser pesadas. É mais importante para mim defender o meu ideal em menor escala ou combater aquela figura que pode ser extremamente disruptiva para não só porque eu acredito, mas porque todas as pessoas, mesmo as que não concordam comigo, acreditam. Eu acho que isso não é uma pergunta que tem uma resposta certa o tempo todo, porque, no fundo, as coisas fazem-se no contexto, de certa forma. Eu acho, essa é a minha opinião. Esta pergunta não é fácil e eu deixo-me tentar juntá-la com a do Amilcar Cabral e o desafio do professor Roberto. Isto que nós estamos a discutir é uma das grandes discussões do século XX e nós, muitas vezes, as sociedades são confrontadas com decisões que ou são muito difíceis ou são impossíveis no imediato. Eu, por exemplo, em relação à situação da Ucrânia, sou completamente contra a invasão russa. E acho que a única coisa que podia derrotar a invasão russa é um exército da NATO, o que significaria uma terceira guerra mundial, que eu sou completamente contra. E, portanto, neste momento o que eu defendo é uma negociação que implica a capitulação da Ucrânia e a Ucrânia se organizar com uma resistência progressiva fora da Ucrânia, uma vez que continuar a lutar só vai dizimar mais pessoas. Mas se houvesse uma terceira guerra mundial só ia dizimar ainda mais pessoas. Esta solução que eu defendo não é uma boa solução. Quando me perguntam assim, quando me perguntam assim, qual essa é a solução? Eu neste momento não vejo outra da mesma forma, e não estou aqui a comparar o Putin ao nazismo, porque não é a mesma coisa, embora possam ser absolutamente horríveis, mas a história a gente tem que usar os conceitos. Não é pela violência ou seja, características individuais que se comparam coisas em história. O de Gaulle não foi buscar milícias para ir lutar contra o nazismo, quando os alemães invadiram a França. Foi para a Inglaterra organizar a resistência. E, portanto, estar a prolongar esta guerra, para mim, isto para vos dizer o quê? Eu acho que há muitos momentos na história em que não há soluções imediatas, nem há soluções boas. E muitas vezes eu vejo quando as pessoas conversam que mas qual é a solução? Há muitas vezes na história que a solução não está ali amanhã. Não se vai resolver amanhã, porque os problemas são de uma magnitude e de uma complexidade que isso não existe. E aliás, digo-vos mais, se amanhã a NATO entrar em guerra, há uma terceira guerra mundial, isso vai significar o quê? Uma chacina do povo ucraniano, como nunca se viu. Portanto, também não venham dizer que é uma solução, uma chacina mundial. A minha também não é solução, que é uma capitulação e a resistência a organizar-se a partir de fora. Mas provavelmente vai acontecer exatamente isso, só que em condições piores do que se tivessem capitulado há um mês. Portanto, isto só para dizer que nós, em história, há muitos momentos em que as pessoas acham que isto é como mexer omeletes, põe lá um bocadinho mais de açúcar. As sociedades atingiram um grau de complexidade, por exemplo, esta questão das sanções, tornou-se... Hoje eu estava a ler um autor que dizia que pode ser uma crise de 29, porque a Rússia não é um pequeno país e porque o grau de internacionalização do capital faz ricochete e bumerangue. E, portanto, também não é uma solução. Só para dizer que nós vivemos a complexidade dos problemas tem que ser enfrentada e ninguém pode dizer neste momento que tem uma solução. Eu tinha uma solução maravilhosa na mão, que eu apoio uma resistência de esquerda, revolucionária, como houve durante a Revolução Espanhola. Não existe tal coisa neste momento na Ucrânia, quanto a mim. Mas essa seria a minha solução. Também não é uma solução para amanhã, a minha. Para vos dizer isto. Bom, o Amilcar Cabral defendia uma resistência revolucionária uma resistência revolucionária internacionalista, que chocava inclusive com a resistência nacional, ou seja, esta ideia de que nós vamos nos aliar com todos. Amilcar Cabral tinha uma defesa de uma resistência de classe. E, por exemplo, havia uma resistência nacional, inclusive dentro de setores como o MPLA em Angola, que defendiam que o assunto era de brancos contra negros e de Angola contra Portugal. Amilcar Cabral escreveu em vários dos seus textos que os guineenses e os cabo
cabo-verdianos, que eram da Europeia AIGC, Partido Africano de Libertação da Guiné e Cabo Verde, tinham que se aliar aos trabalhadores portugueses e que não era uma luta de negros contra brancos, era uma luta das classes trabalhadoras contra o Estado fascista e pela libertação. E que a libertação da Guiné e Cabo Verde iria significar a libertação dos portugueses e que a libertação dos portugueses iria significar a libertação da Guiné e Cabo Verde. Foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, as revoluções anticoloniais levaram o exército português, sobretudo na Guiné, à derrota, o que levaram à radicalização do movimento de capitães, que fez o movimento das Forças Armadas para pôr fim ao regime do Estado Novo. Ao regime, ao pôr ao fim, no 25 de Abril, abriu-se uma situação revolucionária, em que, pese embora o MFA tenha pedido às pessoas para ficar em casa, elas desobedeceram. Vieram para as ruas em massa e começa um processo revolucionário, o que precipitou rapidamente também algumas lutas e greves nas ex-colónias, coisa que não se fala, e a independência das colónias. A independência das colónias não foi só um desejo de um setor do MFA, com o qual, por exemplo, Spínola, que era outro setor, não concordava. A independência das colónias também resultou de milhares de pessoas nas ruas a dizerem mais um só soldado para as colónias. Houve uma luta anticolonial em Portugal feita por brancos. Essa luta não era feita por burgueses portugueses, não era a CUF, não era o Grupo CUF, não era o Grupo Melo, que vivia da exploração colonial, que liderava a luta contra as colónias. E como nós vimos mais tarde, também não foram as elites negras que acabaram por ser uma casta burocrática a dirigir as riquezas daquele país, que lideraram a libertação nacional daqueles povos. Então, esta ideia da disputa entre uma resistência nacional, que inclui todas as classes e frações de classe, e uma resistência de classe internacional, é uma discussão que esteve sempre presente em toda a história do século XX. Na verdade, é a pergunta: com quem é que nós nos aliamos? Depende. Bom, é verdade que depende. Por exemplo, o nazismo, como eu disse, a resistência anti-nazi, tem uma componente burguesa. Houve uma componente nacional. Não é? Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, naturalmente. Nós estamos a falar de nações que se organizaram para derrotar o Império Alemão e Japonês. Mas tinha uma componente de classe também. Porquê? Tanto que, a seguir à derrota do nazifascismo, o que é que explode em todo o mundo? As revoluções anticoloniais. Nós falámos da portuguesa que é tarde, porque Portugal não entra na Segunda Guerra Mundial. Mas imediatamente começam as revoluções anticoloniais. Em África, na Indochina, cujo caso exemplar vai ser a Revolução Chinesa, em 49, e depois o Vietnã. Antes disso, Cuba, enfim, e quase os países da África, a Indonésia, tudo isso. Portanto, e aí vai-se dividir também entre uma resistência nacional, que vai ter muita força na Índia, por exemplo. Há um projeto de independência de classe que vai ser derrotado na Índia. Em parte vai ser vitorioso na Indonésia, esmagado com um golpe de Estado, contra o Sukarno. Há uma resistência que tem um caráter muito mais de classe. Neste caso, nós estamos a falar de sociedades, a classe social subalterna aqui, por excelência, são os camponeses. Porque nós estamos a falar de sociedades onde o campesinato era a maioria, a chinesa, a Vietnã, etc. O operariado é um operariado reduzido e concentrado em cidades, que na Revolução Chinesa chega a ter um papel muito importante nos anos 20 e 30, mas em 49 a estratégia do Mao Tse-tung é baseada nos camponeses. Mas lá, Raquel, mas é o Mao Tse-tung e nós falámos disso nas aulas. O vosso professor foi maoísta e, portanto, ele tem muito mais... Mas é o Mao Tse-tung, eles sabem que eu fui maoísta. Não é vergonha nenhuma, pelo amor de Deus. Que teoriza, naquela maneira que o Mao Tse-tung era inteligente e escrevia bem, que teoriza sobre o conceito de burguesia nacional. É ele que o cria. Todos os que forem burgueses, mas anti-japoneses, entram nas classes. Onde vem o conceito de frentismo, porque eu não diria frente única, mas frente popular, porque a frente única é entre organizações do movimento dos trabalhadores, não é? Isto está relacionado com uma segunda questão que vocês colocam, que é a questão dos Estados. Nós estamos habituados, isto é hoje em dia, digamos, o caldo cultural em que vivemos, que os agentes históricos são os Estados. Vejam bem que nós neste momento estamos numa guerra onde não se fala, curiosamente, são os Estados que mandam as guerras, são os Estados que decidem as guerras,
Mas, quando é na hora de falar de guerras, fala-se das populações, os russos, os ucranianos, como se todos os russos estivessem na guerra ou apoiassem a guerra e todos os ucranianos estivessem na guerra ou apoiassem a guerra. Não se fala do Estado russo e do Estado ucraniano, porque isso implicava responsabilizar os Estados. E os Estados são sujeitos históricos diferentes das classes sociais e das suas frações. Quem é que dirige os Estados do mundo hoje? São as classes trabalhadoras. Foram as classes trabalhadoras ucranianas que fizeram isto nos últimos 10 esta política, mandaram na política ucraniana nos últimos 10 anos, nos últimos 20, na verdade, nos últimos 70, 80, sei lá. Houve ali um período mínimo a seguir à Revolução Russa onde as classes trabalhadoras tiveram poder, até ao início dos anos 20, e isso foi derrotado pelo projeto stalinista. Portanto, eu acho que é muito importante nós, em história, pensarmos que há sujeitos sociais, classes e suas frações, e dentro das classes há frações de classe. As classes não têm todos os mesmos comportamentos. Por exemplo, a burguesia europeia está toda a favor da remilitarização. Não, há um setor que até quer negociar com o Putin, porque acha que é uma loucura pôr em causa o gás, a exportação de gás russo. Até porque o gás norte-americano, e a burguesia norte-americana tem interesse nisso, chegaria muito mais caro à Europa, por razões técnicas que eu não sei, tem a ver com a liquefação e depois gaseificação e o processo de transporte, etc. Portanto, há frações de classe, nem toda a gente. Se vocês pensarem em Portugal, os articulistas que representam as elites dirigentes, vocês tiveram a maioria dos comentadores a favor de uma intervenção da NATO, que é muito curioso, a facilidade com que defenderam a militarização da Europa, e depois vocês tinham uma série de generais e têm contra a intervenção da NATO. É verdade. Que não são representantes das classes trabalhadoras, certo? Os generais não representam as classes trabalhadoras. Eu penso que representam uma fração da burguesia europeia que quer uma Europa independente dos Estados Unidos e da NATO e que acha que é muito melhor haver uma aliança com a Rússia do que a Rússia ficar próxima da China. Penso eu, mas isto, atenção, é uma análise política que tem a ver com os dados que nós temos agora e que são muito poucos. Isto não quer dizer que eu esteja certo. Miguel Sousa Tavares é realmente o representante das elites dirigentes portuguesas, que sempre foi a favor de salvar bancos, de todas estas políticas, veio fazer um artigo demolidor a dizer que a Europa não podia ir para esta guerra e que Zelensky era uma espécie de, apesar de elevada, Churchill era um fantoche de uma guerra onde a Europa nunca se podia ter sido levada. Portanto, isto para vos dizer que há setores muito distintos, não é? Eu, no outro dia, apanhei boleia com um taxista ucraniano que dizia: eu, se fosse para a Ucrânia agora, era para derrubar o meu governo primeiro que nos levou para isto, e eu tive que sair da Ucrânia porque com este governo e com o anterior eu não tinha salário. Eu falo russo, falo ucraniano, sou contra a invasão, sou contra o governo, sou contra a NATO. Ele era um trabalhador, eu tenho esperanças que ele represente os trabalhadores da Ucrânia, mas certamente que há trabalhadores da Ucrânia neste momento profundamente animados por um viés nacionalista e que aderiram completamente ao apoio ao seu governo com um viés nacionalista. Eu acredito que isso deve existir muito, até porque, respondendo à vossa pergunta, eu acho que esta questão das sanções pode ter aumentado o nacionalismo russo. Não é? Porque as pessoas sentem-se todas atingidas pelas sanções, pela censura cultural. E, portanto, estas políticas são políticas devastadoras para as classes trabalhadoras e médias e, como disse muito bem, os oligarcas tiraram o iate de Saint-Tropez, vão pô-lo num sítio qualquer na China que tem iates em Hong Kong, ou não faço a mínima ideia para onde é que se levam iates na China, mas não é certamente quem vai passar fome com as sanções, não é? Portanto, estas políticas... Mas reparem bem, todo o desenho da guerra é um desenho de Estado. Se é um desenho de Estado, é um desenho nacional. E são os Estados que comandam, não é? Não há resistências populares, não há resistências de trabalhadores, não há resistências internacionalistas. Eu acho que uma pergunta muito gira para um debate destes era: o que é que vocês fariam se nós fôssemos invadidos pelo Estado espanhol amanhã? Fugias? Olha, mas é que quase todas as guerras é o que os homens querem fazer. Ao contrário do que se diz para aí, que agora há uma
há uma descrição viril da guerra. Se não vais para a guerra, és maricas. É só falta dizer isso. Né? Nos últimos 3 semanas. Eu admito mesmo que não ia para a guerra. Não, mas nem tu, tanto que em todas as guerras há conscrição, porque a maioria dos homens não querem ir para a guerra, naturalmente, porque a guerra é uma barbárie. Há um livro fantástico, talvez seja o livro, um dos livros mais pacifistas que eu vi na minha vida, que é o Valente Soldado de Chuva. Ah, sim, é uma De delícia. Jaroslav Hasek, que é um escritor checoslovaco anarquista. Leiam, Valente Soldados Schweigner. É uma coisa fabulosa, depois empresta da tua É antimilitarista o livro, e muito bem lembrado. E às tantas aquilo nunca se chega ao cenário de guerra, está sempre em preparação para a Primeira Guerra Mundial. E há um professor de matemática, e, portanto, aquilo é a base de pessoas que se recusam a ir à guerra e inventam as doenças piores do mundo para não irem para a guerra. E há um que não quer ir, que é professor de matemática. Ele aprendeu a vida toda em matemática. E pensa assim, eu não posso ir combater os franceses, porque se eu mandar um tiro, será que eu vou matar um professor de matemática francês? E isto para mim era isso. Os professores de matemática diziam, ó João Jaime, os professores de matemática são a classe melhor que existe no mundo, dizia eu. Portanto, eu não posso matar um professor de matemática francês. Porque é a mesma profissão que eu tenho. Eu sou lá se estou a matar um professor. E, portanto, leiam isso. A Ana e a Maria estão um bocadinho tristes porque elas também têm questões para pôr, elas são do grupo. E ela também. Mas deixa com a primeira Ana. Ainda há tempo? Tempo, rapariga. Ainda temos um bocadinho de tempo, vá. Tenho por certo que todos recordamos das décadas de 60 e 70 do século passado, enquanto corria a guerra subversiva e revolucionária de 61 a 74 nos territórios coloniais portugueses. Acha que de algum modo podemos estar a caminhar para uma segunda era mais informal e despercebida de colonização por parte das grandes potências, no que diz respeito aos hábitos, cultura, gastronomia, formas de pensar, entre outros? Bela pergunta. Bela pergunta, não é? Isso é uma super pergunta. Se calhar temos que ficar aqui até amanhã de manhã sem responder, Ana. Eu acho que sim, acho que o que nós assistimos a partir da década de 70 foi ao neocolonialismo, através, sobretudo, das políticas económicas, operada pelos países hegemónicos ocidentais, pelos países, mais uma vez, pelas burguesias dos países. E burguesia parece uma coisa tipo K7, mas se eu disser grande capital, elites, grandes corporações, oligarcas, isso são conceitos sem nenhuma precisão histórica. Burguesia tem a ver com uma classe hegemónica que domina o aparelho de Estado, porque domina o quê? A propriedade dos meios de produção. O que é que são, de quem é que é estas pessoas que nós estamos a falar? Dominam o aparelho produtivo, dominam a propriedade e por isso dominam o aparelho de Estado. Eu acho que sim. E acho que o capitalismo nos tornou a todos... o princípio do capitalismo é o princípio da standardização para a alta produtividade. E, portanto, um artesão leva muito tempo a fazer um sapato, que ele vai ter o nosso tamanho, vai medir o nosso pé, e transformamos operários a fazer sapatos, e um operário só vai saber colar uma sola. Ele é desprovido de trabalho intelectual, e por isso é alienado, é triste, é desmotivado, faz um trabalho repetitivo, mas o que acontece é que todos os sapatos ficam iguais. E, portanto, nós, até há uma piada aí sobre proibir-se os filmes russos, o Facebook e o pornotube, que é a Rússia vai ficar o país mais feliz do mundo, finalmente. Uma piada que circula porque vai ser proibido o Facebook, a música, não sei o quê, ou seja, eles basicamente, toda a cultura do lixo vai à vida. Claro que isto é uma piada, não é assim, as sanções têm um efeito, como nós já vimos, devastador, mas é uma piada contra a padronização. E de facto, mas isso tem a ver com o próprio capitalismo, ou seja, enquanto houver capitalismo vai haver indústria cultural, vai haver indústria alimentar, tudo é industrializado e portanto é cada vez menos individualizado e é hegemónico por aí, não é? É profundamente hegemónico esse processo em que o problema é que a reação a isso tem sido, quanto a mim, uma reação muito individualista. Ou seja, nós afirmamos o nosso indivíduo através das lutas coletivas. E a reação tem sido, a par do neoliberalismo, a reação de que eu penso em mim, eu sou eu, se eu não gostar de mim, quem gostará, os livros de autoajuda, eu não vou pertencer a um partido que eu penso pela minha cabeça, eu não vou juntar a um movimento porque eu sou individual. Tudo isto
é fruto da competição que existe no capitalismo e só agrava a força do capitalismo. Ou seja, a resposta à afirmação cada vez menor do indivíduo no capitalismo só se combate com coletivos cada vez mais fortes, coletivos que não podem esmagar os indivíduos. Isso é que é um problema muito grande encontrar esta... Por isso é que eu me oponho a qualquer tipo de censura, porque depois os coletivos, qualquer coletivo tende a esquecer os direitos individuais. E isso é muito importante, porque a história da degeneração das ideologias comunistas no século XX foi não saber respeitar os indivíduos. Agora vemos que as democracias liberais também não sabem, também nunca souberam. Souberam durante um período histórico, mas isso foram as classes trabalhadoras que impuseram a derrota do nazifascismo a seguir à guerra. Nós atribuímos ao liberalismo liberdades que, na verdade, são conquistas das classes trabalhadoras. Mas que os coletivos podem ter a tendência para esquecer que existem indivíduos, isso é verdade. E devemos estar, creio eu, atentos. Maria, tu querias falar uma pergunta? Sim, a minha pergunta vai exatamente... Peraí. Deixa só passar ali. Nós temos sempre este problema aqui, temos hospitais muito próximos. A minha pergunta vai exatamente ao encontro do que nós estávamos a falar anteriormente, no caso atual da Rússia e da Ucrânia, de o que é que acha sobre como pode contribuir a aplicação destas sanções e o apoio às resistências da Rússia, o qual é que nos pode, o qual é que realmente ajuda e ajudou no passado também noutras situações, noutras guerras. Não percebi bem. Pronto, eu tenho aqui escrito a questão da Rússia, penso que é importante explicar o quão apoiar movimentos de resistência nos ajudou no passado e o quanto agora, no caso da Rússia, nos poderá ajudar. Olha, eu acho que uma das coisas é aquilo que nós falámos inicialmente. Nós temos que saber distinguir que resistência, se há realmente uma resistência, e perceber quem é que está a ser armado na Ucrânia. São sindicatos que querem fazer uma aliança com os russos para derrotar a invasão? São milícias de extrema-direita? Eu acho que é preciso mandar armas para os primeiros e prender os segundos, que são uma ameaça aos ucranianos, são uma ameaça à humanidade, os neonazis. Então, eu acho que isto, o que é que nos ensina ao passado? Que tipo de resistência é que nós estamos a falar, não é? Ou seja, a gente tem, não é a resistência em abstrato. Não é? Por exemplo, nessa zona da Ucrânia houve uma resistência à Segunda Guerra, que foi uma resistência nazi, em que os nazis, nesse romance dos movimentos, os nazis os escolhem para cometer as barbaridades maiores que eu nem sequer vos vou descrever, porque o ódio deles anticomunista era tão superior que eram mais bárbaros ainda a cometê-los. Não é este tipo de resistência que nós queremos. Agora, a resistência, como disse o vosso professor, do diretor ucraniano de cinema, eu acho que essa é uma resistência que tem que se apoiar, tem que se estimular, tem que se acarinhar, não é? E outra coisa muito diferente que nós ainda não falámos são os refugiados. É evidente que os refugiados têm que ser recebidos incondicionalmente. O que eu também não acredito que vai acontecer, porque está-se a receber... Há 82 milhões de refugiados no mundo. Há 2 milhões e tal ucranianos. Há 2 milhões e tal que são ucranianos. Porquê é que eles são bem recebidos? Porque a Ucrânia é um sítio de disputa económica, porque estão bem formados e porque a Europa está com escassez de força de trabalho. Quer ver, penso que o Ministro da Educação foi a Odmira receber os... Odmira é um exemplo do quê? Da escravatura em Portugal. Quer dizer, não é assim que se recebe refugiados. Nós não aproveitamos as guerras para ter mão de obra barata. Nós temos que, nem em situações de guerra, receber os refugiados de braços abertos sem aproveitarmos da sua situação de fragilidade. Ontem um senhor que tem estado calado na política portuguesa apareceu assim, eu nem vou dizer o nome, vocês já sabem. É dizer assim, a gente recebe bem os refugiados que vêm da Ucrânia, porque eles são da nossa matriz. Ou seja, não disse são brancos. Não são como aqueles que vêm de certos sítios que vêm com o telemóvel do último modelo à espera de subsídios. Pergunto, quem é que disse isto? Quem é que disse isto? Diz? Bingo. Acertaste. É preciso ter muito cuidado, e eu quero
subscrever o que é tal um refugiado ou um refugiado, uma pessoa que vai refugiar-se em Bangladesh, não merece menos consideração ao respeito do que vem da Ucrânia, também não merece mais. Ou seja, nós não vamos agora aceitar os ucranianos e fazer coisas porque eles são branquinhos e lourinhos e cristãos, embora ortodoxos, e aqueles que vêm do Bangladesh ou da África subsaariana são os pretos ou os escuros. Eu acho que isso é odioso. Isto é a minha opinião, isto é odioso. E aquilo que nós assistimos lá embaixo em Odevira é escravatura, não tem outro nome. Eu vou mexer nisso. Matilde também queria falar, não era? Sim, eu queria, portanto, a pergunta que eu queria fazer também de encontro, pronto, que perguntaste. E Tira lá, nós que faz. nós há bocado, pronto, falamos de sanções e, como disse, não sabemos até que ponto pronto, é que as sanções estão a ser, as sanções impostas à Rússia estão a ser um elemento, pronto, que esteja a fomentar um orgulho nacional, ou seja, que seja um elemento de coesão do povo russo à volta também do seu governo. E eu não sei, tenho vindo a pensar nisto e eu realmente não sei se será um elemento agregador, não é? E que, pronto, não sei, que fomenta este sentimento de união nacional, ou que possa mesmo virar as populações, porque são populações que estão efetivamente a sofrer com as sanções que estão aplicadas, se não pode ser um elemento de que fomente então algum sentimento de revolução das populações para com o Estado. Eu honestamente não sei. Matilde, e já agora, a Matilde é uma, tal como o Igor, são ativistas do movimento combate às alterações climáticas. Eu acho que é um problema não queres fazer um pequeno comentário? Tu, Igor, não querem fazer um pequeno comentário sobre isso? Relacionar esta questão, por exemplo, do regresso ao nuclear, que se fala aí. Viu-se agora com a energia verde, não é? Ficámos todos à espera que a central se... Eu não fiquei, porque, quer dizer, os russos já nos últimos a ter interesse em arrebentar com a central nuclear, não é? Que é a zona que eles querem ocupar e anexar. E também é incrível uma coisa que não falámos, que é o jornalismo. Porque estavam a passar very lives para eliminar a central e eles diziam que era mísseis. Isto é o jornalismo ocidental. Do outro lado, então, nem sabemos porque foi apagado. Não há oportunidade de criticar sequer. Bom, não sei o que dizer. Eu acho que é completamente ridículo e impensável nós sentarmos numa guerra. É sempre, mas neste momento em que nós temos que estar a combater um inimigo muito maior que não vai estar a ver fronteiras ou questões ideológicas e é muito mais importante e muito mais urgente nós estarmos unidos a lutar contra isto, contra as alterações climáticas, do que necessariamente estarmos a entrar numa guerra que, pronto, mas lá está, não há surpresa nenhuma no facto desta guerra estar a acontecer. Isto é o capitalismo que tem de se sustentar, que tem de se sustentar e é um sistema bélico, quer nós queiramos que não. E então estas guerras também acabam por ser cíclicas. Mas, sim, eu acho que completamente ultrapassado nós também estamos a entrar numa guerra. E a ideia de voltar à energia nuclear mesmo para fins pacíficos? É que agora anda uma corrente de opinião que nós temos é que, por exemplo, aquela ideia de que quando é que os alemães iam terminar com as centrais nucleares, em 2023 ou 2024? Mas agora, pilotados pelos verdes, querem voltar ao nuclear. Mas agora querem voltar ao nuclear. E o que é que vocês acham disto, meninas? Vocês que não são tão ativistas? No bom sentido, ainda bem que são ativistas. Eu nem vos marquei falta para vocês poderem lá ir à manifestação, lá para cima. Mas eu também não marquei falta de ninguém. Mas não, mas é esta. Nestes dois casos eu não marcaria nunca. Vamos agora Nestes dois casos eu não marcaria nunca. Porquê? Pessoalmente, Eu adoro o vosso professor. Eu tive muitos professores assim. Eu tenho imensas saudades. Acho que é um privilégio. Eu estou-vos a dizer isto, não é porque ele está aqui ao meu lado. É um privilégio ter um professor livre que nos põe a pensar, que nos desafia e que nos dá a responsabilidade de faltar e não faltar de acordo com a vossa consciência. Não, eles iam para Passinhos, para a Maria, não é? A gente ainda falou sobre isso. O meu pai tem medicina e
apoiar imenso. E eu perguntei à Leonor, Leonor, como é que vocês foram recebidos lá em cima dos trabalhadores da refinaria? E ela disse, só faltam as ideias quadradas, e o fim do A trabalho dele. consciência da classe trabalhadora não está alta, não está alta. Sim, foi muito amigo. Havia pessoas que nos apoiaram, mas muitas também, obviamente, nós estávamos a perturbar o trabalho, a realidade que ao final do dia que nos dá comida, mas pronto, é por um bem maior e é por eles, e é essa a questão. Pronto, Sim, é para os proteger também. Entendemos, pronto, que a primeira vista seja só incomodativo, muito, muito incomodativo. E nós temos consciência disso e tínhamos, aliás, somos pessoas no departamento, diríamos, só a comunicar com os trabalhadores e a explicar e também, isso também seria um próprio projeto aqui no máximo, informar e integrar os trabalhadores no movimento, porque é preciso a integração destes trabalhadores neste movimento contra o patronato, não é? E as pessoas estão a explorar não só a terra, mas também os trabalhadores. Vocês foram um grande grupo, ou só vocês, ou um grupo? Não, éramos 100 e tal pessoas. Nós viemos e fomos Raquel aqui que sair, nós vamos, eu acho que isto foi um bocadinho, para mim foi ótimo. Olha, eu tenho que sair, tenho que ir fazer um passaporte. Marquei, e agora é muito difícil conseguir marcar alguma coisa dos serviços públicos. E eles marcaram para as 7 ali na boa hora. Mas eu hei de voltar cá, e na organização do professor Roberto, na última sessão, não é? É, são os dois. E podem ter ficado questões por responder, que voltaremos. Por responder e para vocês pensarem, eu não sou... não pensei que as pessoas, por aparecerem à nossa frente articuladas ou que nos têm um grande impacto em nós, seja por que razão for, não estou a dizer que eu tive, mas quando isso acontecer, não se deixem também levar pelo impacto. Fiquem a olhar fiquem a pensar nos argumentos atentamente, independentemente de eu vos ter convencido ou não de algumas ideias, pensem se alguma coisa destas faz sentido, se calhar até não faz sentido. Questionem, olhem para as coisas quando elas aparecerem à vossa frente. Nós temos muito pouca informação, mas temos a capacidade para fazer perguntas quando ela nos cai assim pela frente, não é? E seja nesta guerra, seja nas outras, vocês não deixem de o fazer. E a história aqui é uma grande ajuda. Vocês, só eu é que vai para a história, não é? Como é que tu te chamas? Fábio. Vai para a história, Fábio. Vocês vão para que setor forem, conheçam a história. Uma coisa que esta geração tinha maravilhosa dos vossos professores é que toda a gente lia um bocadinho de história, mesmo que não fosse para a história. Isso é muito bom para vocês compreenderem o mundo à vossa volta, no presente, e ajudar a transformar o futuro, não é? Não é preciso irem para a história, mas tenham um bom livro de história da Europa, um bom livro de história universal, uma coisa que vos dê bagagem para perceber que se calhar isto não é bem assim como estão a contar, ou isto fiquei ali com uma dúvida. Acho que isso é uma coisa que é muito importante, e estes debates se ajudam a estimular a vossa curiosidade e a vossa coragem para dizer não sabem, e a vossa coragem para dizer não estou bem convencido do que me disseram, mesmo que toda a gente pense. Rosa Luxemburgo tem uma grande frase: só os peixes mortos vão pela corrente. Não tenham medo de ficar sozinhos com o vosso salmão a subir. Às vezes sozinhos a gente pode ser comido por um urso, é verdade. Mas ir com a corrente é muito triste. Façam-se pensar. Muito obrigado. Queria agradecer à Raquel, queria agradecer amanhã nós estamos aqui às 8h15. Temos aqui o David, que é o nosso militante, veio a todas. Esta turma dele e eu estamos aqui. David veio a todas. Não é David? Veio a todas.